Espírito Santo, dá-me inteligência para pensar, o que falar, quando falar, de que modo falar, e que tenha capacidade para falar. Orientai-nos o que fazer, como fazer, de que modo fazer, o que temos capacidade para fazer, o que omitir e o que falar. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, Beato Nos Scott, Beato Ramon Lu, infunde-nos a inteligência, a sabedoria e a humildade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Bem, muitas vezes a falta de vídeo se dá justamente porque eu costumo ter muitos afazeres, né? E às vezes ocorre de eu começar a fazer uma gravação, mas muitas vezes eu a finalizo e não concluo ou não levo a postar, né? Porque eu gosto que o vídeo tenha uma boa organização, então eu gosto de organizar todos os tópicos dele, né? De forma a eu saber todos os pontos mínimos que eu vou tratar para que a linha dele fique didática. E como é raros os momentos onde eu tenho tempo para poder fazer isso, né? Por conta dos meus afazeres, acaba que isso é um dos fatores que diminui muito a frequência de vídeo. Inclusive, eu tive tentativa anterior de gravar vídeo, acabei não postando, mas, enfim, vou fazer esse teste hoje. Este vídeo está sendo feito sem roteiro, por divina inspiração, me veio à luz e eu senti o impulso de vá lá, faça este vídeo, né? Em resumo, o tema que pretendo tratar hoje, né, ele entra em mais um daqueles temas que recorrem a aspectos da fé cristã, os quais não são meramente questão de fé, senão que algo que pode ser demonstrado racionalmente. Bem, aqueles que já acompanharam os vídeos anteriores, e eu recomendo que não vejam, se não viram, né, sabe que temos a nossa série das 5 vias, que eu em breve vou gravar continuação, né, ou seja, as demonstrações de Deus, e eu vou futuramente trazer novas demonstrações de Deus que não são as tomistas, né? Temos o vídeo falando sobre objetividade da moral, né, provando que existe pecado, provando que os 10 mandamentos, né, eles podem ser demonstrados racionalmente, uma lógica para existirem os 10 mandamentos e por que de serem esses. Por exemplo, por que tal coisa é pecado? Será que isso é uma regra moral inventada, né, o homem criou, ou será que esta regra moral ela está infusa dentro da realidade e pode ser chegada pela razão pura, não é? Então nós fizemos um vídeo inteiro demonstrando que estas regras não são regras morais, né? Simplesmente que não, isso é o que você tem que fazer para viver socialmente e por isso surgiu a invenção da palavra pecado. Não, o pecado ele é algo que existe propriamente dito dentro da estrutura da realidade. Nós temos uma definição muito bem dada dele, não é? Que é o afastamento da alma, do nous, do uno de Deus, e por meio disso, né, uma privação do bem, né, um movimento antivolitivo de não amar o bem supremo, né, mas o qual não vou adentrar tanto, pois não é o tema do vídeo. Enfim, disso também deduzimos, por exemplo, a existência do céu e do inferno, como que nós podemos demonstrar racionalmente que é lógico se crer que, uma vez separada a alma do corpo, isto é, com a morte, a alma terá um destino ou de beatitude eterna, ou de eterno sofrimento, não sendo sofrimento físico, e como explicamos inclusive nesse vídeo, né, se chama Provando a Existência do Céu e do Inferno, demonstramos que é coerente haver uma espécie de purgatório, né, na medida em que a alma em questão, o nous em questão, está separado do seu fim último de Deus, não por meio de formais e jurídicas certeiras separações, né, por meio de atos consumados, né, ou seja, ele tem de fato o amor, o seu amor está ordenado, e aquilo que ele possui de desordenado é por causa de pecados já perdoados, já superados, né, ou seja, aquilo que chamamos de mancha do pecado, que são aqueles restos que ficam na alma, uma vez que, ao você possuir o hábito do pecado, por mais que você se arrependa e tenha mudado, ainda sobram vestígios de imperfeição, de imprudência, de injustiça, de desvirtudes, no geral, né, que hão de ser polidas.
né? Pode ser que o indivíduo morra sem estar em pecado mortal, mas ele vai possuir essa mancha causada pelos pecados veniais, não é? Que vão ser uma consequência. Pois bem, tendo traçado este panorama, a quantidade das verdades de fé, né, que não serão todas, obviamente, porque das verdades de fé que não se demonstram pela razão pura, isto é, todas aquelas que provêm da encarnação do Verbo Divino, não podemos falar. Mas daquelas que dizem a respeito destas coisas mais palpáveis, nós podemos e assim faremos. Então, assim sendo, temos essa exposição, essa breve exposição que faço do que tratamos ao longo de nossos vídeos e recomendo a todos que vejam, estudem e aprendam-os bem. Hoje falaremos de um tema muito importante que é o seguinte: é muito certeiro que, em oposição direta a isto que tratamos, a respeito do céu e do inferno, da beatitude ou da eterna condenação, temos em oposição direta a isso a teoria da encarnação. Né? Ou melhor dizendo, perdão, da reencarnação. A ideia de que a alma, uma vez separada do corpo, voltaria a existir no mundo material por meio de outro corpo, ou seja, ela assumiria outra forma, porém sendo a mesma alma, né? Ou seja, nesta concepção, a alma ela pularia de um corpo para o outro, ela não seria algo próprio, certo? E é necessário, né, refutarmos esta ideia de reencarnação, explicar por que todas as doutrinas reencarnacionistas estão erradas. Antes disso, vou abrir um breve panorama dos métodos que vou me usar, de que forma vou tratar isso, né? E claro, de um ponto muito importante, que direi agora, que é o seguinte: mesmo que não houvesse esta demonstração, a qual me usarei neste vídeo, o simples fato de que, por dogma, cremos na imortalidade enquanto beatitude ou condenação, já seria suficiente para rejeitarmos a reencarnação. Mas, como este não é o intuito do vídeo, porque o intuito dele é fortalecer o porquê de não ser possível a reencarnação, então iremos dissertar a respeito disso. Eu não sou uma pessoa que possui conhecimento profundo a respeito das religiões reencarnacionistas. Então, se você me perguntar, você leu tal livro Sagrado Reencarnacionismo, tal, outro, não vou saber fazer isso, né? Então não posso chegar e falar, não, olha, existe tal diferença entre a reencarnação deste para esse. Eu não posso fazer isso, né? Eu estou falando aqui da reencarnação como um método genérico. Então, isto que eu vou falar aqui, da forma genérica, no campo da razão, e não do campo de qualquer revelação que seja, ele pode ser por você, que tiver um conhecimento melhor que eu a respeito das individuações e particularidades de cada uma das teorias referentes à reencarnação, adaptá-las. Mas o princípio que será usado aqui é válido para todas. Pois bem, ao longo das nossas concepções, que temos por concepção de alma, né, uma concepção que temos unânime, certo, é de que a alma seria o eu, né, o nous. Porém, discorda-se quanto à natureza desse eu, porque ela possui uma relação com o corpo, né? Então, por exemplo, no platonismo, né, em Descartes, em Malebranche, né, nesses autores, nessa linha, teremos a visão de que o homem, você, seria como se fosse um ser que controla o corpo. O corpo é quase como se fosse algo extrínseco a você. Você é dono desse corpo, ele é propriedade sua, né? Isso até nos lembra um pouco o libertarianismo, né? A ideia de autopropriedade. Mas o seu corpo seria algo exterior a você, certo? E a outra ideia que bate de frente totalmente com isso, já aquela ideia que vamos ter em Plotino, em São Tomás de Aquino, no tomismo como um todo, que também vamos ter no escotismo, que é a ideia de que a alma é a forma do corpo. Ou seja, que a alma não tem o corpo como se fosse uma roupa, você não veste o seu corpo. Esta dualidade que você possui entre alma e corpo é uma dualidade onde a alma atua como a forma total, como a substância geral do ser.
entendem? Mas isso iremos aprofundar. Por que foi importante que se fizesse essas duas divisões, entre essas duas conceituações de alma? Porque na concepção, onde a alma pilota o corpo, existe uma brecha muito maior para, por meio dela, defender a ideia da reencarnação. Né? Porque você pensa o seguinte, olha, se você não está ligado diretamente ao corpo, não tem nenhuma relação com ele, né? Ou se você chegar ao extremo, que você vai ter em Descartes e Malebranche, de que não, olha, o corpo é totalmente autônomo, nem mesmo para ser animal se mover ele necessita alma. Né? A alma seria apenas para executar os juízos. Se você chegasse nesse extremo, né? Ou às vezes nem tanto no extremo, então que problema teria a alma se separar do corpo e se unir a outro? Afinal, se ela está se unindo a outro corpo, ela não está se unindo a outra coisa com a alma, não é mesmo? Mas agora, se nós tratamos a alma, né, como a forma do corpo, então nós sabemos o seguinte, que uma vez que ela se separa do corpo, o seu próprio conteúdo envolve aquele corpo. Então pense o seguinte, tá? Para isso ficar mais claro. A alma, né, ela envolve o princípio de movimento, certo? Só que esse princípio de movimento, ele se dá em condição quando o ente está vivo. Né? Ou seja, primeiro, procede da vida, procede do automovimento, não é um movimento genérico, como o movimento da pedra que se move ou outro, mas sim um automovimento. Então, o nous, a alma, a capacidade noética, ela se dá para o corpo como a ideia das coisas se dão. Né? Então, retomando a teoria das formas de Platão, né? Vamos lembrar, todas as coisas que existem, elas devem antes existir no logos, antes existir no mundo ideal, no mundo do bem. Pois caso contrário, elas não teriam rastro, certo? O que no equivalente escotista teríamos como exemplarismo, né? Como a forma que antecede a coisa, né? Como aquelas duas causas a mais que ele acrescentaria nas 4 causas de Aristóteles. Então os entes teriam essa forma ideal. Nisto que os entes teriam a forma ideal, a forma ideal do corpo seria a alma, com a diferença que a forma ideal da pedra, a forma ideal da mesa, da parede, dos objetos genéricos em si, né, que é uma forma que deve existir, porque todas as coisas elas preexistem, a ideia delas no logos, né? A diferença destas ideias, dessas coisas genéricas para a ideia na alma, é que a alma é uma ideia que se autoconhece, né? É que tem consciência de si mesma. Essa é a grande diferença. Ela é uma ideia que intelige outras ideias. Né? Então ela tem essa capacidade a mais, ela se auto-reconhece. Então assim, com isso teríamos que isto seria um princípio de individuação, né? Para essa alma, né? Para esta forma. Né? Então, vamos pegar então essa visão aristotélico-tomista, né? Que também é compatível com o escotismo nesse aspecto em específico da alma, né? Não dos entes em geral, de que vamos separar a alma, certo? Vamos imaginar um indivíduo, tá, dotado de alma intelectiva, não estamos falando dos animais, né? Porque, como tratado nos vídeos anteriores, só aquilo que é intelectivo pode ter alma imortal. Uma vez, né, separada a alma do corpo, como isso se dá? Isso se dá pela corrupção, certo? Porque quando falamos do ente vivo, este animal, a qual possui esta ideia, esta forma, nós o concebemos enquanto vivo. Né? Esta é a natureza normal do animal, o vivo. Uma vez que ele morre e perde essa capacidade de automovimento, né, ele teve a sua natureza corrompida. Então, onde que esse movimento segue existindo? Não mais no mundo material, senão que apenas no mundo eidético. E ele se separou totalmente da forma corpórea, se separou totalmente, porque essa forma corpórea deixou de poder abrigar aquela forma eidética. Né? Então, aquela forma eidética que surge praticamente dentro junto com aquela forma física, né? Porque ela era a ideia daquela forma física que viria a existir daquele corpo natural, né? Que o contém, não tem mais onde abrigar. Então ela se separa. Ok. Vamos analisar um pouco como que são as características dessa alma separada, né? Esta alma separada, dentro desta vertente aristotélico-tomista, dentro dessa vertente de plotiniana, é que, por mais que eidética, por mais que não mais unida ao corpo,
ela segue sendo a forma do corpo. Porque o que faz com que uma ideia, né, um eidos, ele exista, não é a coisa material. Como sabemos, por exemplo, eu desenho um triângulo na areia, depois eu desfaço esse triângulo. Isso fez com que a forma eidética, né, daquele triângulo em específico deixasse de existir? Não. Por quê? Porque onde que se sustenta a forma eidética? Ela se sustenta naquele momento de existência do triângulo? Não. Ele sustenta no logos. Como assim no logos? No discurso da existência, na concepção de que em algum momento na história da existência, aquele triângulo viria a existir e iria tomar aquela configuração. Né? Ou até mesmo poderíamos dizer o mesmo, não daquele triângulo em singular, que foi apagado, mas da universalidade, da triangularidade, né? Que existiria nos triângulos particulares. Então, uma vez apagada, né, a questão da matéria, do corpo, o fato de que uma vez... Espera aí que me ligaram. O fato de que uma vez esta alma existiu, não vai mudar. Então, se a simples noção de que em algum momento isso existiu está lá, então esta forma eidética para sempre vai existir, só que com consciência, porque essa é a característica única que possuímos e nós reconhecemos que é um eidos que se autoconhece porque nós conseguimos conceber as formas inteligíveis diferente dos animais. Então, o ponto é o seguinte, se esta forma eidética ela corresponde justo àquela coisa que possui caráter físico, isso quer dizer que mesmo a eidética, ela possui aquela fisicidade particularizada daquela coisa. Entendem? Isso é incrível. Então pensamos, então quer dizer que essa coisa, ela se particulariza pela matéria? Bem, eu não diria isso, né? Ela se particulariza pela matéria e pela forma. De fato, é na matéria que ela consuma o seu ser, porque essa forma eidética está se referindo à matéria. Mas a matéria por si só não se fecha, então não podemos dizer que apenas a matéria sozinha, né, como eu já vi às vezes algumas interpretações tomistas, mas não creio ser do tomismo original, ao menos o Gallus Manser, né, ele interpreta dessa forma, que no tomismo mais verdadeiro se referia não somente à matéria como forma de individualização, mas aquela matéria junto da forma, somente enquanto a forma. Né? Ou melhor, né, a esseidade daquele ente. E uma vez que esta forma imaterial ela possui dentro dos seus atributos, né, contidos, aquele representante físico, né, como que ela poderia se incluir dentro de outra forma física? Não possuiria, porque senão ela seria outra coisa. Então pensem comigo, se esta forma eidética ela voltasse e assumisse outra forma física, então ela já não seria aquela forma eidética particularizada, ela seria outra forma, ela seria a forma daquela outra entidade física que ela assumiu. Então você acabaria criando uma espécie de forma eidética que não tem um correspondente físico. Então não faria mais sentido a concepção de alma. Né? Então percebam, nessa concepção plotiniano, aristotélico, tomista da alma, você só não tem como pegar essa alma, uma vez que ela se separa, e incluir em outra, porque você tem uma quebra de princípio. Se a alma se dá individuada e você a compreende justamente por aquele indivíduo particular, ela não teria como ir e entrar em outra. Porque se ela fosse e magicamente caminhasse e entrasse em outra, ela quebraria o princípio de particularidade. Né? E se a alma por si só envolve particularidade, porque ela é um ente à parte, ela estaria contradizendo, né? Ela cairia no princípio de não contradição. Você não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então quer dizer que ele vai ser uma alma individual e ao mesmo tempo não vai ser? Isso não é possível. E se for, já não estamos falando mais de alma, estamos falando de outra coisa. Se nós estamos falando de um princípio animativo que está em um e que vai para outro, estamos falando de uma universalidade da vida vivente, né? Da vida, né? Estamos falando do universal de alma. E o conceito universal de alma, ele não é uma alma comum entre todos os entes. Senão você não teria particularização deles. Né? Que esse era o erro de Averroes. Só que ainda assim, nem o averroísmo ele justifica essa posição, porque o averroísmo ele trataria da substância anímica, né, universal, como algo comum entre todos esses entes. Enquanto isso, a teoria reencarnacionista nem isso chega a demonstrar.
o que ela tenta demonstrar seria um movimento de uma particular. Então ele pergunta como que ela se particulariza se não for pela matéria. Né? Pela matéria com a forma, desculpe, né? Pela esseidade. Isso não tem como se conceber. Né? Então nós poderíamos tentar ser gentis e até tentar resgatar, tentar de alguma forma dar uma força para essa ideia, né, de alma não dependente do corpo. Né? Mas se nós tratássemos a alma, né, o conceito edético, como separado do corpo, então qual que seria o eidos do corpo? Seriam duas formas eidéticas, né, dentro do mesmo corpo. Eu não nego multiplicidade de formas, então não vejo isso um problema, mas eu vejo um problema em que esta alma separada e esta eideticidade inerente ao corpo, se existisse, né, esses ambos, eles teriam que um dos dois disputar para ser alma. Você não teria como ser duas almas, porque a alma corresponde ao ente. Então seriam dois entes dentro de um mesmo? Não, um teria que ser. Se fosse o que está separado, então você haveria uma distância entre o caráter eidético do corpo e entre o caráter eidético da mente. Se houvesse essa distância entre um caráter e o outro, então dos dois um. Ou os dois teriam a mesma qualidade, né, enquanto potência capaz de realizar a potência ativa, realizar as outras funções, né, ou um deveria ser maior que o outro. Ou seja, já que os dois ocupam a mesma entidade, né, um deveria se subjugar ao outro. Como não é possível que dentro de um mesmo ente duas coisas possuam o mesmo poder de excelência, ou seja, se no mesmo ente você tiver várias características enquanto essenciais, né, então essas características essenciais se tornam uma mesma essência. Né, você não teria como separá-las no ente. Né, então você apenas poderia coabitar estas formas enquanto sendo algumas subjugadas, né, e jamais como inerentes do ente. Então, no final, a essência final do ente ficaria nesta forma eidética que abarca o ente inteiro. Né? Então, o que queremos dizer é o seguinte: a única forma de valorar, de alguma forma, né, se apiedar da ideia da alma, né, enquanto não dependendo do corpo, né, seria ainda assim, né, esta alma ligada ao corpo e essa multiplicidade de forma que é do corpo separado da alma, estando subjugada a ela. Então, no final, daria o mesmo. Né? Ou seja, uma coisa que na versão tomista estaria traduzida, né, como uma forma incompleta, porque é subjugada, ela não é uma forma em si, porque a gente não tem multiplicidade de forma no tomismo, seria traduzida, né, nessa outra versão platônica atualizada, né, escotista, como uma forma completa, porém subordinada. Né? Porque ainda assim no escotismo você consegue identificar, por mais que pela abstraction totalis você tenha o ente inteiro, né, e não as partes singularizadas, você ainda consegue identificar ainda assim nele algo que é equivalente ao que existe na essência atomista, que não se dá exatamente como o ente em si, mas como a segunda substância dele. Né? Então, vemos aqui que nessa visão plotiniana aristotélico-tomista temos a solução ideal para a função da alma e que ela não é compatível com reencarnação. E vemos que, na versão platônica, ao tentarmos salvar ela, para ela conseguir abrigar, né, essa ideia, para ela conseguir abrigar de alguma forma a possibilidade de se separar do corpo, ela tem que se escotizar. E no hábito de se escotizar, ela se individualiza. E no hábito de se individualizar, ela mata a possibilidade de existirem entes distintos, ou seja, a reencarnação. Mas não encerraremos por isso. Né? Vamos ver se tem alguma forma ainda pela qual a gente possa salvar, né, a ideia de reencarnação. Tá? Uma das vias que eu vou tentar aqui, para tentar salvar o argumento opositor, é tentar, dentro da ideia da multiplicidade de formas, isto é, um ente que abriga várias formas, que não são ele, tentar ver se a gente consegue salvar isso. Pois bem, imaginemos que um bebê vai nascer, certo? E este bebê, esta alma, ele possui, né, como sabemos, a sua forma eidética própria, né, a sua alma própria, né, que nasce junto com o corpo, é forma do corpo. Porém, né, por alguma forma que não entendemos, se incute-lhe nele uma nova alma, certo?
e ele começa a abrigar duas formas dentro dele, certo? Começa a abrigar duas formas. Por que duas formas? Porque, como demonstramos, não temos como excluir essa forma originária da alma, né? A alma, ela vem já desta forma. O corpo tem como forma a alma, né? Então, o indivíduo teria duas almas. É muito difícil se especular exatamente quais seriam as consequências disso. Talvez daria um tratado inteiro, mas nós podemos ao menos tentar implicar se isso haveria contradição, né? Ou se seria possível de se imaginar. Pois bem, teríamos então um indivíduo que ele teria sua própria alma, certo? Ele teria seu próprio conteúdo eidético, porém dentro dele, né, de uma forma que não sabemos, né, porque estamos aqui quebrando aquele princípio da excelência anterior, né, ou seja, estamos dando uma brecha aqui para que ele se quebre, para tentar salvar o argumento inimigo. Ele teria essa outra alma que abrigaria dentro dele as características anteriores da alma anterior. Isto é, tudo ao qual este eidos corresponde materialmente. Só aqui já caímos em algo absurdo pela coisa demonstrada, mas vamos tentar desenvolver aqui a coisa para ver como isso imaginaria. Isto ocorrendo, uma vez que dentro do conteúdo eidético se fixam todas as virtudes que são intelectuais, então esta alma ela já viria com essas virtudes intelectuais. Outra, que esta mesma mente, ela haveria de possuir mais de uma unidade formal na sua intelecção. Em um mesmo ente, onde há diversas formas, uma forma deve sobrevaler sobre a outra, né? Então, excluídas já essas regras, né, que havíamos deixado suspensas por enquanto para tentar ir até o máximo que dava com essa questão da reencarnação e ainda assim deu errado, uma vez que voltamos com ela, encontramos esse empecilho de primeiro. Uma das duas almas ela deveria estar acima da outra, porque caso contrário, o ente não teria uma substância una, ele não teria como se individuar, porque no ente que é individuado, sempre há aquela essência pela qual a coisa é, pela qual todas as outras características dela se tornam acidentais. Então, ou ambos estes se tornariam um só, né, o que não é possível, já que um deles possui por si só a característica de individuação, então eles se tornariam no máximo uma mescla e não um só, né? Ou se subjugariam um pelo outro. Se subjugasse um pelo outro, seria evidente que este ente dotado do intelecto, ele compreenderia dentro dele esta outra microconsciência, né? Então seria um indivíduo regendo sobre outro indivíduo dentro de uma mesma mente. Mas isso também não faria sentido, porque você estaria forçando uma ordem casual entre duas almas noéticas que não possuem essa ordem casual. A relação que elas possuem não é natural como você teria dentro da forma como as causas material, eficiente, final e formal se relacionam. E como entre as duas almas você não poderia equivaler, né, qual das duas, né, teria um maior grau de elevação, porque ambas pertencem ao mesmo gênero. Dentro de um mesmo ente, você percebe que as características dele a qual possui subordinação, elas apenas podem se subordinar porque elas são características de gêneros diferentes, e entre os gêneros diferentes existem aqueles gêneros mais próximos do uno e aqueles menos próximos do uno. Na medida em que eles possuem seu grau de excelência, eles se ordenam, e também na medida em que um chega a originar, provocar ou induzir o outro. Na relação entre duas almas distintas, referentes a entes distintos, das quais elas derivam, ou seja, formas de entes distintos, eles não possuem essa relação natural, né? Então, você agregar esta alma a mais, né, seria meio que uma violência, algo repulsivo, né, à ordem da natureza da coisa. Mas não se incorre, né, que não fosse impossível essa fusão, né, de modo milagroso, né, tal como teríamos, por exemplo, na Eucaristia, né, do pão termos Cristo. Mas aqui no caso, né, essa subvalência de almas não é o que ocorre, né, comumente, né, aqui por indução no homem. Não costumamos conhecer pessoas com duas almas, senão pessoas com uma singular, né? E o grau máximo que você vê de oposição dentre suas vontades, ou melhor dizendo, não somente o grau máximo, mas a regra indutiva que vemos em todo homem,
é a dualidade somente entre as paixões terrenas, corpóreas e a alma, né? O seu intelecto. Então, assim sendo, né, eu finalizo aqui de forma breve. Talvez, caso esse tema soe interessante, caso hajam disseções, podemos, né, tratar mais a fundo dele, né? Até porque, sem dúvida, ele é um tema grande, mas eu não vi ninguém tratando, né, isto, né? Então, se isso servir de porta para começar esse tema a ser tratado, isso seria muito interessante. Bem, eu finalizo aqui. Espero que o conteúdo tenha sido bem explicado, né? Na verdade, eu sei que eu fui um pouco denso nesse de hoje, peço perdão, mas vão com Deus, estejam na paz de Cristo, tenham um bom descanso, rezem o rosário, rezem o Santo Terço, vão à missa e paz e bem.